Paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz de estar nessa noite, podendo adorar, exaltar e glorificar ao Senhor, juntamente com os irmãos, juntamente com todos que estão cultuando também da sua casa. É um prazer imenso estarmos juntos nessa noite. Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Louvado seja o Senhor. Marcos, capítulo de número 4. Quero fazer menção de apenas 3 versos, ou 3 versículos, do 39 até o 41. Vamos ler do 38 até o 41. Diz assim o texto: E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer menção do último versículo 41 e deixar como base nessa noite para a nossa meditação, que diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Queridos, seria redundante eu dizer que esse texto é muito conhecido. Aliás, esse é um dos textos mais citados da Bíblia Sagrada, mais conhecidos, por todos aqueles que gostam de ler a Bíblia, e até mesmo aqueles que não têm muita familiaridade de ler a Bíblia, conhecem esse texto, de tão conhecido que ele é. Porém, estava meditando sobre esse episódio, sobre esse texto, e o Senhor falou algumas particularidades ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Nós bem sabemos que esse texto, para que nós possamos entender, precisamos ir para o começo do capítulo 4, onde Jesus, ele vai começar a ensinar os seus discípulos, e não só aos seus discípulos, mas também à multidão que o cercava. E esse era o intuito de Jesus, de ensinar a sua palavra, de admoestar ao seu povo. Então Jesus, ele entra dentro de um barco, à beira da praia, pede para que afastem esse barco até uma determinada distância, e ali ele começa a ensinar, ele começa a pregar a palavra do reino. E se nós formos ver o capítulo 4, ele começa falando sobre a parábola do semeador, e ele começa a pregar a palavra em parábolas, contando algumas histórias. E aí a mensagem se segue, ele vai para a parábola da candeia, e depois ele também vai falar sobre a parábola da semente, e por último, ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda.
Som. A parábola do grão de mostarda. E Jesus vai pregando e vai ensinando de dentro daquele barco, e a multidão estava prestando atenção naquilo que Jesus falava, porque não era qualquer pregador que estava ali, não era qualquer pessoa que estava ministrando aquelas parábolas, mas era Jesus. Eu fico imaginando eu ouvindo Jesus pregar, irmão. Glória a Deus. Eu fico imaginando como não era maravilhoso ouvir as palavras saindo da boca de Jesus. Pastor Silvio. E parece que eu me transporto para aquele momento e as pessoas na praia ouvindo atentamente Jesus pregar de uma forma sobrenatural. E quando Jesus termina de pregar e admoestar, a Bíblia ela diz que já era tarde, porque a mensagem se estendeu, e era necessário eles atravessarem para outra margem daquele mar. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, prepara o barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. E aqui no versículo 35 do capítulo 4 que nós lemos, diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Guarde isso, irmão. Glória. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Ele disse para os discípulos: olha, prepara tudo, porque nós vamos passar para o outro lado da margem. Glória a Deus. Jesus estava no barco, os discípulos também entram no mesmo barco, e agora eles começam a navegar por aquele mar, ou por aquele lago. Só que de repente, no meio da trajetória entre a beira da praia até chegar no destino aonde Jesus tinha prometido, se levanta uma tempestade, porque a tempestade nunca vai se levantar no começo. Porque se ela se levantar no começo, você nem entra na embarcação. Aleluia. Mas a tempestade geralmente ela vai acontecer no meio do caminho. Repare que no começo da trajetória, o tempo estava tranquilo, o mar estava calmo, a natureza estava sossegada, mas quando chegou no meio do caminho, aí o texto diz: e se levantou uma tempestade. E detalhe, irmãos, a tempestade não era de água, a tempestade era de vento, que é pior ainda. Tempestade de água vem e passa logo, agora a tempestade de vento, irmão, ela é mais duradoura. Aleluia. E o que me chama a atenção aqui é que quem estava no barco era experiente. Quem estava no barco estava acostumado a enfrentar vendavais. Afinal de contas, o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, como você queira chamar, porque os três estão falando do mesmo mar, do mesmo lago. Ele fica encravado no meio de montanhas, e naquela região era costumeiro ter vendaval, tem tempestade, era o ponto aonde eles costumavam trabalhar todo dia. Então quantas e quantas tempestades eles não enfrentaram naquele mar.
Aleluia. Só que o texto diz, no versículo 37, e levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O temporal era tão avassalador, que as ondas que ela fazia cobriam o barco. Jesus estava no barco, mas o texto diz que ele estava dormindo. Irmão, seja sincero comigo, você conseguiria dormir no meio de uma tempestade? Aleluia. Jesus estava dormindo no barco. As águas estavam entrando no barco. Os discípulos estavam apavorados porque nunca tinham visto uma tempestade, um temporal daquela magnitude. A ponto de alguém correr, evangelista Will, até Jesus e dizer: mestre, será que o senhor não está vendo o que está acontecendo? Em outras palavras, alguém poderia dizer: o senhor não está percebendo que está havendo um temporal e o senhor consegue dormir? Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus desperta, aí o texto diz, 38, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? Olha o 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te, e o vento aquietou e houve grande bonança. O que era desespero para os discípulos, para Jesus bastou apenas uma palavra. Glória a Deus. O que era desespero para os discípulos que estavam no barco, para Jesus resolver bastou apenas uma palavra. Eu não sei como você entrou nesta noite aqui, mas se o teu problema está insolúvel, para Jesus é apenas uma palavra. Aleluia. Ele resolve. Ele resolve. Só que tem um detalhe, irmão. Lembra que eu pedi para você frisar no começo o versículo 35? Quando ele chegou para os discípulos, ele disse: prepara tudo, porque nós vamos passar para o outro lado diga margem. Quem prometeu? Foi o homem ou foi Jesus? Sabe qual é o nosso problema? É que quando a tempestade se levanta, a gente se esquece das promessas. A gente se esquece de quem prometeu para você que você não ia afundar, que o teu destino não era o fundo das águas, o teu destino é o outro lado da margem, porque quem falou é fiel para cumprir. A gente já louvou aqui nessa noite, ele é fiel para cumprir, as promessas dele nunca falharão. Ele não disse: prepara porque a gente só vai até a metade do caminho. Não, ele falou: nós vamos atravessar para o outro lado da margem. Se ele falou, irmão, vai se cumprir. Aleluia. Mas pastor, as ondas estavam entrando dentro do barco. Não importa, vai se cumprir. Jesus levanta, repreende o vento, acalma as águas. Só que Jesus vai olhar para eles e vai dizer, versículo 40, e disse-lhes Jesus:
Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aleluia. E olha o versículo 41 que nós tomamos como base. Quando Jesus se levanta, pastor Marcos, e diz para ele assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão tão incrédulos? Em outra tradução, vocês ainda não tendes fé? Quando Jesus faz essa pergunta, um discípulo olha para o outro, atônito, apavorados, e dizem: quem é este, que até o vento, aleluia, e o mar lhe obedecem? Isso aqui me causa estranheza, sabe por quê? Porque estavam há tanto tempo com Jesus e ainda não conhecia quem ele era. Aleluia. Estava dentro do barco com Jesus, mas não conhecia verdadeiramente quem ele era. E isso é um perigo, irmão. Está andando com Jesus e não conhecer quem ele é. Aleluia. Deus está falando comigo, irmão, nessa noite. Eu tenho certeza que não é só comigo que Deus está falando. Deus está procurando uma geração que não é uma geração que só quer saber quem Jesus é. É uma geração que conhece Ele verdadeiramente. Aleluia. Eram discípulos. E detalhe, irmão, detalhe, não era o primeiro milagre que Jesus operava na frente dos discípulos. Não era o primeiro milagre que Jesus operava perante os discípulos, pastor Zalmir, para que eles pudessem ficar atônitos. Não. Por exemplo, Jesus já tinha transformado a água em vinho, lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. Eles já tinham visto Jesus transformar a água em vinho, irmão. Quer milagre maior do que esse? Quer outro detalhe? Jesus aqui já tinha curado a sogra de Pedro. Não está satisfeito? Quer outro? Neste episódio, Jesus já tinha curado o servo do centurião de Cafarnaum. Não era o primeiro milagre que Jesus estava operando na frente dos discípulos. Então me causa estranheza o espanto dos discípulos aqui, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus, sempre ele quis se apresentar, se revelar para os seus discípulos. Jesus sempre está disposto a se revelar para cada um de nós, para você que entrou aqui, para você que está em casa. Jesus, ele tem prazer de se revelar quem verdadeiramente ele é. Aleluia. Eu e você é que temos que ter o desejo no coração de poder ter esse relacionamento, de um conhecimento real de quem ele é. Quer ver uma coisa, irmão? Conhecer na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, quando falar de conhecer, não é de saber quem é, porque saber quem é, você sabe quem é várias pessoas, você sabe quem é diversas pessoas, mas às vezes você não tem intimidade com ela. Você sabe quem é várias pessoas, mas você não tem intimidade com todas elas. Quando eu falo conhecer na Bíblia, não é só de saber quem é, porque a palavra conhecer também é ter intimidade. Você quer ver uma coisa? Quer ver um detalhe? Se puder pôr na tela aqui, os irmãos me ajudem. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Você vai ver como é conhecer na Bíblia. Gênesis 4, versículo 1. Se puder colocar na tela para os irmãos. Olha lá, eu gostaria que todos lessem comigo. Vamos lá, em alto e bom som. 1, 2, 3. Como é que está falando o começo do versículo?
Adão a... Ué, conheceu Adão a Eva, só que o texto diz, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conhecer aí no hebraico, pastor Marcos, é iadá. Iadá não é saber quem é, iadar é coabitou, teve relacionamento, teve intimidade, aleluia, teve intimidade. Então quando ele teve intimidade com sua mulher, ela concebeu, porque só concebe depois que tem intimidade. Você está entendendo? Então conhecer não é saber quem é, conhecer é ter intimidade, aleluia. Conhecer é ter relacionamento, e é isso que o Senhor, Ele quer de nós nessa noite, desta geração. E eu fico olhando para a nossa geração, irmãos, uma geração que só está flertando com Jesus, uma geração que só faz visita para Jesus, uma geração que às vezes não quer saber de ter uma intimidade, uma comunhão com Jesus. Mas nessa noite, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é: não tenha somente um relacionamento fútil com Jesus, um relacionamento raso com Jesus, mas Ele quer um relacionamento de fidelidade, de intimidade. Quantos estão dispostos a ter intimidade com o Senhor nessa noite? E existem alguns perigos, irmãos, eu quero correr aqui por causa das horas. Existem alguns perigos de a gente não conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Existem perigos. O primeiro perigo, sabe qual é? Sabe qual é o primeiro perigo? Sabe qual é? Que nós vamos adquirir consequências dolorosas e inevitáveis. Quando nós não conhecemos verdadeiramente quem Jesus é, irmãos, nós estamos fadados a consequências dolorosas e inevitáveis. O texto vai dizer lá em Juízes, capítulo 2, quando Josué, irmãos, estava liderando o povo, a Bíblia diz que o povo de Israel obedecia ao Senhor. O povo de Israel, enquanto Josué estava na liderança, o povo de Israel estava temeroso ao Senhor, estava servindo ao Senhor. Mas o texto vai dizer lá em Juízes 2 que Josué morreu. E toda uma congregação, todo aquele povo, os anciãos de Israel morreram juntamente com ele. Toda a geração de Josué, que estavam ao lado dele, que estavam prezando pela palavra, que estava prezando pelo ensino verdadeiro do Senhor, que deixava aquela congregação de pé na presença do Senhor, morreu junto com Josué. Aí o texto vai dizer lá em Juízes 2, do capítulo 2, versículo 13 em diante: e se levantou outra geração que não conhecia ao Senhor. A palavra conhecer de novo, irmão, mas não era de conhecer de ouvir falar. O texto está dizendo: levantou uma geração que não tinha intimidade com o Senhor, que abandonou os preceitos da palavra de Deus, e as consequências foram inevitáveis, foram desastrosas. Por quê? Porque, irmãos, você vai ler o texto depois na sua casa, e você vai perceber que por causa desse ato, dessa geração que se levantou, que não tinha intimidade, que não conheceu verdadeiramente o Senhor, Deus os entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Você lembra da história de Noemi, de Orfa e de Ruth? Acontece exatamente nesse contexto. Você lembra de Elimeleque, Malom e Quilion, que tiveram que sair de Belém de Judá, da terra do pão, da casa do pão, para ir para Moabe? Por quê? Porque a fome se instalou lá.
porque Deus tinha entregado o povo de Israel na mão dos midianitas. Tudo que plantava, os midianitas iam lá e roubavam. E às vezes alguém pergunta, mas por quê? Porque uma geração se levantou que não queria intimidade com Deus. Uma geração se levantou que não queria saber do Senhor, queria saber do seu próprio eu, queria saber das suas próprias decisões. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos, e Ele está preparando uma noiva, Ele está preparando uma esposa, e para ser noiva e ser esposa tem que ter intimidade. Eu nunca vi alguém casar com alguém para não querer intimidade. Aleluia. Para ser noiva, para ser esposa tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento. Aleluia. E se levanta a geração que não conhecia o Senhor, e os inimigos tomaram durante 7 anos a nação de Israel, e somente depois Deus vai dar o livramento, levantando juízes para aquele povo. A segunda consequência que eu vejo, e o segundo perigo é, você nunca viverá o melhor de Deus para a sua vida. Se você não conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, você nunca vai poder viver o melhor de Deus para você. Diga para quem está do teu lado, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Deus tem reservado o melhor para você. Mas para você vivenciar isso, tem que se relacionar com Ele. Lembra que eu disse que Jesus sempre teve o desejo de se revelar? Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus está chegando com os discípulos nas partes de Cesareia de Filipe. Aí Jesus pergunta para os discípulos assim, quem eles dizem que eu sou? Aleluia. Aí os discípulos começam a dizer, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou até mesmo algum dos profetas. Jesus aproveita a oportunidade, olha para os discípulos e pergunta, eles eu sei, agora e vocês? E o que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro vai tomar a frente, vai dizer, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus olha para os olhos de Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não tu foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu vou descer uma promessa agora, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. As portas dos infernos não prevalecerão. Com quem tem relacionamento comigo? Aleluia. Quantos têm relacionamento com Deus aqui nessa noite? Eu vou melhorar a pergunta, quantos querem um relacionamento íntimo com Deus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim, olha aí, relacionamento, pastor Sabino, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser. Irmão, não é pouca coisa não, é muita, é tudo. O texto está dizendo, é tudo. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas olha o começo do texto, se vós estiverdes em mim. Ele está falando no capítulo 15 de João de uma videira, uma árvore. Aleluia. Oh glória.
E a árvore, para frutificar, os ramos, os galhos, tem que estar conectado na raiz, no caule, no tronco. Aleluia. Então ele diz: se vós estiverdes conectados comigo, tem intimidade comigo, tem relacionamento comigo, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem. Vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Você já percebeu, irmãos, que Jesus na Bíblia sempre vai nos comparar com árvore? Quem já percebeu isso? Aleluia. Tem mais de 20 versículos na Bíblia Sagrada, o Senhor nos comparando como árvore. Eu não sei se você sabia, mas no plano espiritual, irmão, nós somos comparados como árvore. Você lembra, quer ver uma coisa? Você lembra do cego de Betsaida? Aleluia. Quem lembra aqui do cego de Betsaida? Amém? Vamos lembrar? Cego de Betsaida, Jesus está passando pela porta da cidade de Betsaida. Aí diz a Bíblia que umas pessoas chegaram até Jesus e disseram: mestre, cura o nosso amigo, ele é cego. Aí Jesus pega na mão do cego, tira ele da porta da cidade, porque a Bíblia diz que Betsaida era uma cidade incrédula, e aonde há incredulidade, Jesus não pode operar milagre. Então Jesus pega na mão dele, tira ele para fora da cidade, e quando ele está fora da cidade, Jesus cospe nos olhos daquele cego, e o texto vai dizer que ele coloca a mão. Ele cospe e coloca a mão. Marcos capítulo de número 8, está esse texto, versículo 22, aleluia. E ele coloca a mão. Quando ele tira a mão, aí a Bíblia diz, ele pergunta: o que é que vês? Aí o texto diz assim: vejo homens como árvores que andam. Oh, isso é tremendo, irmão. A gente lê esse versículo tantas vezes, pastor Marcos, e às vezes a gente não dá ênfase para ele, e Deus fala conosco nos mínimos detalhes, irmão. Ele fala assim: eu estou vendo homens como árvores que andam. Aí alguém fala assim: peraí, Jesus errou na dose? Não, irmão, pelo contrário, é que aquele homem começou a enxergar demais. Ele começou a enxergar além da sua visão material. Oh, aleluia! Ele começou a enxergar o âmbito espiritual, porque no âmbito espiritual nós somos como árvore. Você lembra lá do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Cutuca quem está do teu lado e diga assim: você é uma árvore do Senhor. Você é uma árvore do Senhor. Você é uma árvore frondosa do Senhor. Aleluia. E aí eu fiquei perguntando para o Senhor: mas por que árvore? E aí o Espírito Santo falou comigo, pastor Marcos: existem várias qualidades a árvore, né, pastor Fábio? Várias qualidades, mas eu quero destacar duas aqui. Primeira qualidade que a árvore tem é que a árvore produz fruto. Glória. Produz fruto. E o detalhe: a árvore produz fruto, pastor Ulisses, não é para ela, é para alguém se alimentar. É por isso que você é uma árvore. É por isso que Jesus te escolheu como árvore plantada junto a ribeiros de água, porque o fruto que vai nascer de você não é para te alimentar, mas é para alimentar quem está do teu lado, é para alimentar quem está na tua retaguarda, na tua dianteira, é para alimentar quem está na tua casa, é para alimentar quem está no teu trabalho, é para alimentar onde tu pisa a planta do teu pé, porque tu é árvore do Senhor.
É por isso que lá em João 15 ele diz assim: aquela árvore ou aquele galho que não está dando fruto, corta, porque não vai prestar para nada, porque Deus só quer árvore que dá fruto. Pergunta com carinho para essa pessoa que está do teu lado: quem você está alimentando? Eu vou melhorar. Quem está se alimentando de você, dos teus frutos? Aleluia. Quem é que está alimentando-se dos seus frutos? Mas eu quero correr aqui por causa das horas. E a segunda, pastor? A segunda qualidade, além de dar fruto, tem várias, mas não dá tempo da gente falar. Mas a segunda qualidade é porque a árvore faz sombra. Sombra. Aleluia. Ela faz sombra. Quando a gente está caminhando no deserto, irmãos, existem duas coisas que a pessoa mais procura no deserto. A primeira é água, a segunda é sombra. Aleluia. E é tão bom quando a gente tem alguém para servir de sombra para a gente, irmão, quando a gente mais precisa. Aleluia. Deus escolheu você para ser sombra para essa pessoa que está sentada do teu lado. Ei, eu vou repetir isso aqui. Deus escolheu você para ser sombra. Será que você pode falar para essa pessoa que está do teu lado: não te preocupa, porque no momento mais difícil da tua vida eu quero ser sombra, eu quero ser árvore para você, eu quero ser árvore para você, para ser sombra na tua vida. Aleluia. Sombra, irmão, descanso. Quantos estão perecendo porque está precisando de alguém, de um ombro amigo, de uma sombra? E Deus escolheu você nessa noite. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você já adorou, já exaltou, já glorificou nessa noite, porque Deus te escolheu para dar fruto, para alimentar aqueles que estão famintos lá fora. Quantos estão aí fora famintos? Quantos estão aí fora precisando de uma palavra de socorro? E Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de nós para levar alimento e sombra para quem precisa. Você nunca viverá o melhor de Deus para a sua vida se você não conhecer verdadeiramente. E só é sombra e dá fruto quem conhece, quem está enxertado nele, quem está conectado com ele. Aleluia. E para a gente, irmãos, poder concluir aqui a mensagem, vários personagens da Bíblia receberam suas bênçãos e milagres porque reconheceram e demonstraram que verdadeiramente conheciam Jesus. Sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro do cego de Jericó, assentado na beira do caminho. Você conhece a história também? A multidão passa, era a última oportunidade de Jericó. Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, porque na semana seguinte era a semana da crucificação. Jesus passa pela última vez por Jericó, e quando ele passa, a multidão acompanha, e aí tem um cego, que está à beira do caminho, ele não pode ver, mas ele pode ouvir, e ele ouve, o texto diz, ele ouve a multidão, e aí ele chama alguém, pergunta: o que é que está acontecendo? Aí alguém lembra o texto, aí alguém diz para ele assim: olha, é Jesus de Nazaré que está passando aí. Aleluia. É Jesus de Nazaré. Quando ele ouve dizer que é Jesus de Nazaré, aí ele alça a voz e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ué, mas ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. Então, o normal era ele clamar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas ele não falou Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele falou Jesus, filho de Davi. E o que muda, pastor? Tudo. Porque Nazaré, irmãos,
era o codinome que era dado para Jesus por causa do local onde Jesus viveu a sua infância. Nazaré era um vilarejo que não tinha mais de 300 pessoas naquela época vivendo. Ou seja, Nazaré era uma cidade, não era nem considerada uma cidade, era um vilarejo que não tinha valor, que não tinha respaldo naquela época. Então quem era de Nazaré era colocado de lado. Então disseram, já é Jesus que vem de Nazaré. Mas quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele falou, eu sei que eu conheço ele, eu sei verdadeiramente quem ele é, então eu vou clamar não da onde ele veio, mas para que ele veio. Jesus, filho de Davi. Quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, a profecia é verdadeira. Ele vem da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Aleluia, o rebento de Jessé é aquele ao qual os profetas, Jeremias profetizou acerca dele. É aquele que nós estamos aguardando, o Mashiach, o Cristo. É ele, da descendência de Davi, que vai assentar no trono. Quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. Opa, alguém me conhece. Porque não adianta estar no meio da multidão, irmão, e não conhecer quem é Jesus. Aleluia. Não adianta estar no meio da multidão, até andando do lado dele, mas não conhecer verdadeiramente quem ele é. É um perigo isso, irmão. Aleluia. Está parecendo o filho mais velho, né? Da história do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, quando voltou, que caiu em si, ele volta. A Bíblia diz que o pai recebe ele com carinho, abraça, beija, manda pôr um anel no dedo, sandália no pé, roupa nova, manda matar o melhor bezerro cevado. Você conhece a história? E aí começa-se uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quando o irmão mais velho chega em casa, aleluia, e ele vê a festa, vê todo mundo se alegrando, ele pega um dos servos e pergunta, o que é que está acontecendo? Aí o servo fala assim, olha, o teu irmão que estava perdido, voltou para casa, e o teu pai com tanta alegria, matou o bezerro cevado, colocou anel no dedo, colocou sandália no pé, colocou veste nova, e ainda faz uma festa para ele. Aí o texto diz que o moço não entra na festa. O irmão mais velho fica lá fora. Aí o pai vai lá e vai conversar com ele. Meu filho, por que tu não entrou na festa? Teu irmão voltou para casa. É motivo de a gente se alegrar. Aí ele começou a indagar com o coração cheio de mágoa. Mas pai, esse teu filho aí, ó, não é nem meu irmão. Esse teu filho gastou toda a fazenda com as meretrizes, desperdiçou todo o seu dinheiro, agora ele volta, arrependido. O senhor bota a melhor roupa, um anel no dedo, sandália no pé, mata o melhor bezerro. Eu estou aqui na casa, dentro da casa com o senhor, todos os dias, e o senhor nunca me deu um cabrito para mim matar e me alegrar com os meus amigos. Aí o pai olha dentro dos olhos dele, irmãos, e diz, você falou corretamente, meu filho, você está todo dia aqui em casa comigo. Tudo que é meu é teu, aleluia. Você não aproveita porque você não quer. Está dentro da casa do pai, mas não se relacionava com o pai. Estava dentro da casa do pai, mas não tinha a intimidade que era devida a ter com o pai. Não adianta estar dentro da casa do pai e não ter um relacionamento com o pai, não ter intimidade com o pai. Mas nessa noite Deus está falando conosco. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo. Ele quer que você reconheça que eu e você precisamos de conhecê-lo de verdade, quem ele é.
Quem está disposto nessa noite? E eu quero terminar, irmãos. Aleluia. Terceiro perigo de a gente não conhecer a Jesus verdadeiramente como Ele é colocar em risco a vida eterna ou a nossa eternidade. Esse é o pior de todos, irmão, colocar em risco a nossa eternidade. Nós sabemos que existem só dois caminhos, e Jesus está às portas, e nós sabemos que só existe dois caminhos, o que leva a Deus, ao céu, e o que leva à perdição eterna. A vida eterna e a perdição eterna. A escolha é minha e sua. Se nós não conhecermos Jesus verdadeiramente como Ele é, nós podemos colocar em risco a nossa eternidade. Mateus 7, 22 e 23. Se puder colocar na tela, vou encerrar com esse texto. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, por gentileza. Glória a Deus. Eu gostaria que você lesse comigo esses dois versículos. Vamos lá? 1, 2, 3. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi: nunca vos apartai-vos de mim, que praticais. Que palavra dura, irmãos. Essas palavras veio de Jesus. Ele estava reunido com os discípulos. E aí o texto diz que Jesus está ensinando e de repente ele fala: naquele dia muitos virão em meu nome, dizendo assim: Senhor, nós expulsamos demônios, nós pregamos no Teu nome, nós fizemos maravilhas no Teu nome, nós curamos no Teu nome. Aí o próprio Jesus diz: e eu vos falarei, não é no oculto não, ele falou abertamente, para todo mundo ouvir. Naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheci. Mas ele não é onisciente. Mas você aprendeu hoje aqui que o conhecer não é saber quem é. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: pregou no meu nome, mas não tinha intimidade comigo. Aleluia. Até cantou no meu nome, mas não tinha intimidade comigo. Regeu no meu nome, mas não tinha intimidade comigo. Sentava no banco da igreja todos os dias, mas não tinha intimidade comigo. Falava até no meu nome, mas não tinha relacionamento comigo. Para esses eu direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Talvez você esperava uma palavra mais branda, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Oh, labarassurianda kamassuri bidarabacai. E se Deus está falando dessa forma conosco, é para nos alertar. Eu tenho convicção, irmão, que essa igreja aqui não vai ouvir essas palavras de Jesus, mas vai ouvir aquela outra palavra:
vinde benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que está reservado para vós desde a fundação do céu. Aleluia. Quem está preparado para ouvir esta palavra de Jesus, levanta a mão. Aleluia. Se você ainda não tem convicção que vai ouvir essa palavra, ainda dá tempo de você ter relacionamento com Ele, de você ter intimidade com Ele. Ora, chuita, reca, larabacai. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu gostaria de perguntar se tem alguém nessa noite que está em nosso meio, que ainda não deu um passo para Jesus. Vem até aqui que eu quero orar por você. Está vindo a primeira pessoa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. Se alguém puder acompanhar essa jovem senhora, aleluia. Você já não vai ser mais a primeira pessoa. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Sai do teu lugar e vem até aqui. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Está vindo mais uma pessoa. Glória a Deus. Se algum dos jovens puder acompanhar esse jovem aqui também. Aleluia. É noite de salvação, igreja. É noite de relacionamento com o Senhor. É noite de intimidade com o Senhor. Você já não é mais a segunda pessoa, você vai ser a terceira. Tem mais alguém? Esse é o maior milagre, irmãos, é o milagre da salvação. Tem mais alguém que gostaria de dar um passo para Jesus? Não tenha vergonha. Você talvez se afastou por algum motivo. Jesus nessa noite quer reatar a aliança com você. Aleluia. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Você que está em casa, que está nos acompanhando pelas mídias sociais. Você também que gostaria, que quiser dar um passo para Jesus, se manifeste nos comentários aí para que a gente possa orar por você também. Coloque o seu nome, coloque qual é a sua localização, que nós vamos estar orando por você. Você que está em casa, pela internet, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando esse culto, Deus também está falando com você. Se você quiser aceitar Jesus, se manifeste nos comentários aí. Se você quiser voltar para Jesus, se manifeste nos comentários. Aleluia. Nós vamos também orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Se não tiver, que Deus possa lhe conceder mais uma oportunidade. Nós vamos orar por essas duas pessoas aqui à frente que estão se decidindo por Jesus. O céu está em festa, irmãos. O céu está em festa, glória a Deus. Se nós aqui nessa noite estamos felizes com eles, imagine como é que está o céu nessa noite. Aleluia! Eu convido você a estar orando por essas duas pessoas aqui à frente. Estenda a tua mão para cá. Nós vamos orar por eles agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Deus, e nós precisamos ter um relacionamento, Senhor, mais profundo e mais íntimo contigo, meu Deus. E essas duas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, estão com o coração quebrantado nesta hora, meu Deus. Eles estão aceitando, meu Pai, ao Senhor, ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Estão aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador das suas vidas.
Senhor, é um motivo de alegria, Senhor, nessa noite. Deus, Tu conhece o coração dela, Tu conhece o coração dele. Tu sabe o que eles vieram buscar aqui nessa noite. O tamanho da tristeza, o tamanho da angústia, o tamanho do sofrimento, Senhor. Mas que caia tudo por terra hoje, na autoridade do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Senhor, escreve o nome dela, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Meu Deus, restaura, Senhor, a sua vida espiritual, restaura a sua saúde física, restaura a sua alma, Senhor, nessa noite. Tira o fardo, tira a tristeza, arranca a angústia. Lavante, ora, banca, vai, igreja, vai orando, que eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo, tem lágrima descendo, tem lágrima descendo. Em nome de Jesus, Senhor, dá alegria do Teu Espírito, Senhor. Dá alegria do Teu Espírito, Senhor. Dá alegria do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus agora, que eles voltem para casa, Senhor, renovados, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, recebe a vitória, recebe a cura, recebe a libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja adora, a igreja adora, a igreja adora. Coloca a mão no seu coração aí, igreja. Coloca a mão no coração agora, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, meu Deus, que adentrou aqui, Senhor, meu Deus, que está precisando, Senhor, de um toque do Teu Espírito Santo, vai visitando agora, a cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, vai de encontro com cada um, Jesus. Oh Senhor, aqueles que entraram entristecidos, aqueles que entraram aqui preocupados com o amanhã, aqueles que entraram aqui, Senhor, enfermos, seja na alma, seja no corpo físico, que saiam daqui restaurados para a glória do Teu nome. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que nos dá autoridade, é a Tua palavra que nos outorga autoridade nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, em nome de Jesus, amém.